Bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou agora no canal, para você que já é membro. Se você ainda não é, se inscreva porque me ajuda bastante. Meu nome é Humberto, eu estou aqui para trazer alguns conteúdos para vocês, tanto de concursos públicos, quanto ideias que eu tenho a respeito da vida. E eu peço a sua ajuda, comente aqui nesse vídeo para poder me incentivar a produzir mais, para você dizer o que está achando do conteúdo que é trazido, né? Não se esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos, sejam eles seus primos, namorada, esposa, marido, enfim, com quem você acha que pode ser útil, né, essa visão que eu trago, e também que vai fazer concurso público. Afinal, eu tenho um Instagram, leijoto_concursos, me segue aí que vai ser muito útil para você também. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Hoje a ideia é falar um pouco sobre o brasileiro. Então o tema do vídeo é fuja da média das pessoas. Por que é interessante esse assunto? Porque é o seguinte, pessoal, a gente tem, desde quando a gente é criança, a gente tem alguns pensamentos, desde a infância ali, que os nossos pais passam pra gente. Normalmente nós temos que estudar, passar num concurso, ou então trabalhar, ter um emprego bom, para lá na frente a gente ter uma boa aposentadoria, né? Pulando alguns anos e algumas fases, mas a vida seria basicamente essa. E por que é interessante a gente ter uma vida mais, assim, vamos dizer, com mais proatividade e fugir da média? Porque quando você foge da média das pessoas, você começa a enxergar o mundo de outras formas, entendeu? Eu não falo só em questões financeiras, mas assim, ter boas companhias, né, ter uma boa alimentação, ter um estilo de vida saudável, coisa que a maior parte dos brasileiros, infelizmente, hoje não fazem. Então, se você adota esses hábitos e você foge da média do brasileiro comum, pode ter certeza que a sua vida vai melhorar e muito. E assim, pra gente começar, é importante que você dê os pequenos passos. Então, o que eu te sugiro? Que você coloque numa lista todos aqueles defeitos ou então aqueles maus hábitos que você tem, que você considera que você tem. Pode ser no celular, então no papel e caneta, né? Você pode anotar. E a partir disso você vai pensar como é que você consegue trabalhar para poder melhorar, né? Não estou pedindo que você faça isso imediatamente, assim. Por exemplo, vamos supor que você tem um hábito de fumar ou então de beber muito e você quer cortar isso. Não vai ser da noite pro dia, isso aí demora algum tempo. Mas se você reduzir aos poucos, pode ter certeza que você vai conseguir parar em algumas semanas ou alguns meses, beleza? Então assim, por que eu falo pra gente fugir da média das pessoas? Justamente para você melhorar, tá? Não fique preso ou presa simplesmente ao que a sociedade te dita. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que fazer por onde? Isso aí é fundamental, certo? Então, sempre procure se esforçar a cada dia para que você mude os seus hábitos, e com essa mudança de hábito você vai ter uma nova rotina, e essa nova rotina com certeza vai te trazer coisas boas, energias positivas. Eu me lembro que eu era muito magro, eu tenho 1,78 de altura e eu pesava em torno de 58, 60 quilos. Pasmem, era isso aí, eu era magrelão. E certo dia eu tomei a decisão de começar a me exercitar e fazer academia. E eu pensei, eu não quero mais ser magrelo para sempre, eu quero ser um pouquinho mais forte. E foi difícil, porque no começo a gente custa adaptar, né, a puxar ferro, a fazer dieta, mas com o tempo eu consegui. E hoje eu tenho um físico que eu considero melhor, entendeu? Então assim, se há algo que te incomoda, como eu falei anteriormente, você tem que tentar buscar começar, né, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida aos poucos. Então vou dar um exemplo para quem não faz academia. Vamos lá, você quer ter um corpo mais saudável, ter um estilo de vida mais saudável que vai te dar longevidade. Então começa indo na academia 2 ou 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, ou então terça e quinta. Ah, eu não consegui essa semana. Beleza, mas não deixe de ir pelo menos um dia. Vá, tá? Porque o feito é o melhor que o não feito, beleza? Então, com o tempo, seu corpo vai se acostumar e você vai poder exigir mais dele.
E exigindo mais, você vai ter mais resultado. Você, tendo resultado, você vai ter mais estímulo, e isso sucessivamente. O mesmo vale para os estudos. Então, onde eu quero chegar? É o seguinte, você quer passar num concurso. Não adianta, no primeiro dia dos estudos, você simplesmente parar e pensar que vai estudar 3, 4, 5 horas. Pessoal, isso aí quase impossível de acontecer. Muito complicado mesmo. Por quê? Porque assim como na academia, e assim como eu dei outro exemplo do cigarro, o seu corpo tem um hábito. Ele está acostumado a fazer ou não fazer aquilo. Não adianta do nada você chegar e querer impor para ele algo totalmente diferente, certo? Então qual que é a minha dica? Você que quer começar no mundo dos estudos, ou então se você já estuda um pouco e quer se aprofundar, vamos lá, no primeiro caso. Comece estudando 20 a 30 minutos por dia. Então se você estudar 20 a 30 minutos por dia, pode ter certeza que você vai acostumar o seu corpo a ficar sentado em frente a um computador, então um caderno, alguma apostila, para absorver o conteúdo, porque é muito difícil, a gente tem que fazer um esforço mental muito grande em prestar atenção, né? Ainda mais com as distrações de hoje, celular, rede social, WhatsApp, Instagram, né? O pessoal chamando, notificação toda hora. Então assim, comece com pouco tempo por dia, 25, 30 minutos. Você vai perceber que no decorrer do tempo, você vai conseguir aumentar para 40, 50 minutos, 1 hora. Na primeira semana você já vai conseguir. Aí conseguiu 1 hora. Vai lá e vai aumentando, né? Faz uma pausa, então 40 minutos, faz uma pausa e estuda mais 20 minutos, ou então mais meia hora. E com o tempo você vai conseguir estudar cada vez mais, certo? Eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, eu tinha um pouco de dificuldade. O que eu fiz? Eu consegui estudar 2 horas, 2 horas e meia. Era o máximo que eu conseguia. Eu pensei, eu preciso melhorar isso. Então, eu comecei a colocar pequenos intervalos de 5 a 10 minutos entre as sessões de estudo. E a partir disso, eu fui gradativamente aumentando o meu tempo. Até conseguir estudar 5, 6 horas por dia. Às vezes fazia uma pausa um pouco maior, de 10, 20 minutos. Mas eu conseguia gradativamente aumentar o meu tempo, beleza? Então essa é uma dica que eu passo para vocês também. E com certeza isso aí vai te fazer fugir da média das pessoas. Por quê? Infelizmente o brasileiro, e alguns outros povos também, tem o hábito de ser um pouco preguiçoso. A verdade é essa, a gente tem preguiça. Preguiça de fazer as obrigações, né? A gente faz porque é obrigado. Ninguém quer acordar 6 da manhã, 5 da manhã para ir trabalhar. Dificilmente vai ver alguém feliz em fazer isso. Mas, como a gente é adulto, a gente tem que fazer, né? A gente faz por obrigação. Então, o que acontece? A mesma coisa, é por isso que eu falo para vocês, a gente tem que fugir da média do brasileiro, né? O brasileiro tem muita dificuldade, por exemplo, de estudar. É muito difícil estudar. E quando ele começa, muitas vezes ele desiste, ele não dá continuidade. Então, o que você tem que fazer? Começar com um pouquinho para se acostumar e não parar. Quando você não para, você tem uma frequência, uma continuidade, é aí que vem a sua aprovação. É com o tempo, certo? E usando, obviamente, as técnicas necessárias para evoluir cada dia que se passa, entendeu? Então, assim, fuja da média das pessoas. É um lema que eu acho que você tem que levar para sua vida em todos os aspectos. Seja no trabalho, então procure se destacar, procure fazer mais do que eles te pedem, para você despertar a atenção dos seus colegas, dos seus superiores, até por questões assim de promoção, ou então para você, né, evoluir mais na empresa ou no trabalho que você tiver. Na academia, dê o seu máximo e principalmente nos estudos, tá? Comece com um pouquinho e gradativamente você vai aumentando a ponto de você chegar até onde você consegue, até onde dá conta, tá? Lembrando que eu confesso que nunca vi ninguém morrer por estudar. Isso eu nunca vi. Eu já vi pessoas que tiveram assim burnout, mas é exceção, e ele veio porque a pessoa não estava preparada. Então ela estudava além do que o corpo dela aguentava. É a mesma coisa que se me pedir para correr uma maratona hoje de 42 km, impossível, não vou conseguir, né? Porque seria além do que eu conseguiria hoje em dia. Então, só voltando, dê o seu máximo, dentro do seu possível, dê o seu melhor a cada dia, seja uma pessoa melhor, porque com certeza isso aí vai trazer retorno para você, beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, algumas palavras de incentivo.
Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like, comentar e mandar para algum amigo ou então algum familiar seu. Nos vemos na próxima. Valeu, pessoal!